Então vamos lá, qual a dúvida mais frequente sobre a barreira palatina aqui? Então eu vou fazer uma restauração classe 4 e eu tenho que fazer uma barreira, né? Como se fosse iniciar a minha restauração classe 4. Então como que eu vou fazer? Qual resina eu utilizo? Depende muito, tá? Por que que depende? Depende da transparência e opacidade do dente. Como que eu vou avaliar isso? Se você vê que o paciente não tem uma transparência levemente azulada nas ameias, então quer dizer que você não pode usar uma resina muito transparente, muito opalescente, né? Tá? Então eu indicaria para você utilizar a Trans 30, que seria uma resina chave para você acertar nesses casos, tá? Sempre você vai realizar uma fina camada da barreira palatina para classe 3 ou classe 4. Então é uma resina para casos onde tem pouquíssima transparência, beleza? Então você utiliza essa aqui. Um dente que tem uma transparência média, né, ou bastante opalescência, você vai utilizar na maioria dos casos a Transopal. Então eu tenho um caso que eu tenho que só aumentar a incisal e ele tem um pouquinho de transparência, eu uso só ela não vai dar certo, mas você pode fazer uma barreira palatina dela e utilizar uma de esmalte por cima, se for um pequeno acréscimo incisal. Então ela já vai puxar o fundo da transparência e ter um resultado legal esteticamente. Então a Transopal ela é bem indicada, tá? Nesse caso aqui eu utilizei a Transopal, olha lá. Então é um pouquinho difícil de ver a transparência dela no vídeo, né? Mas olha, eu estou conseguindo ver a minha sonda atrás, ó. Então ela tem uma leve transparência e ela dá um tom azulado muito legal, muito natural. Tanto para você fazer a barreira palatina, como aqueles casos que você é um paciente jovem e tem aqui uma transparência levemente azulado nas ameias. Você pode complementar, utilizar ela nessas áreas, a Transopal, tá? Para fazer essa opalescência azulada, ela tem um ótimo resultado. Ela vai fazer um contraste com a dentina que a gente aplica aqui e vai ter um ótimo resultado. Beleza, mas eu compro o kit da Z350 e ela tem essa CT. Eu posso usar ela? Pode. Só que ela tem uma transparência bem maior do que as outras duas que eu acabei de comentar. Você vai ter que fazer uma fina camada para compensar e utilizar mais um pouquinho as resinas de corpo e de esmalte, tá? Mas sabendo que ela tem uma transparência muito acentuada. Mas para que casos eu posso utilizar então? Você pode utilizar para casos onde você vai fazer aumentos incisais ou facetas para todos os dentes, para 4 dentes anterior ou de canino a canino, você faz a barreira palatina com ela. Por quê? Porque você está remodelando e buscando uma nova alternativa para o sorriso daquela pessoa. Então, ela é uma opção sim que pode ser utilizada. Ela tem mais transparência? Tem, mas saiba você utilizar em certos casos, né? Então, você vai utilizar só na barreira palatina. Para a resina de efeito, eu não aconselho utilizar ela, né? Então, se eu fiz aqui essa barreira palatina com a Transopal e eu quero aquele efeito azulado, eu vou fazer os mamelos aqui com a resina de corpo ou de dentina. Eu geralmente uso a resina body da Z350 porque ela é um meio termo, ela entre uma resina de corpo e de dentina, ela tem um resultado muito legal. E eu vou aplicar em cima disso a Transopal só na incisal. Assim eu vou ter uma transparência melhor. Olha lá, estou colocando o fundo preto para você ver. Olha lá, olha a transparência legal que ela tem. Então, com o contraste da resina de corpo e o detalhe incisal, a gente vai ter um resultado estético muito legal. Então, aquela transparência, aquela opalescência que a gente tanto busca esteticamente para alguns casos, né? Então, essa seria a indicação para você utilizar na prática essas 3 resinas, beleza?